Olá, queridos ouvintes, você que está ligado aqui no Fala Galisteu, se prepara porque hoje tem aulão. Luísa Helena Trajano Inácio Rodrigues é uma das empresárias brasileiras mais importantes e poderosas. A rede de loja de varejo Magazine Luiza e outras empresas integradas à sua holding, ela toca assim, com os dedos, olhando sempre, bem de perto. Quando ela assumiu os negócios da família, a Magazine Luiza era apenas uma rede de lojas no interior do estado de São Paulo. Com muito empenho, com muito trabalho, com muitos olhos, com muitos dedos em cima, Luísa Trajano transformou a sua marca em uma das maiores e mais conceituadas marcas do mercado, conseguindo brigar de igual para igual com as principais lojas desse segmento, como Casas Bahia, Ponto Frio, Lojas Americanas. Para vocês terem uma ideia, há 25 anos à frente do grupo, a história de Luísa Trajano é um exemplo para todos os empreendedores que buscam sucesso em seus respectivos segmentos e pode nos ensinar muito sobre o universo do coaching, como desenvolver uma liderança realmente eficiente e eficaz, sempre com um olho no Brasil, sempre com um olho nas mulheres. Primeiro faça o necessário, depois faça o possível, e de repente você vai perceber que pode fazer o impossível. Essa é a nossa convidada de hoje, Luísa Trajano. Eu tenho um babado pra te contar, amiga. Lembra daquele vestido que eu comprei? Você não vai acreditar o que meu marido falou ontem. Sério? Fala, Galisteu! Luísa, você acha que qualquer pessoa é capaz de mudar a sua própria história? Olha, Adriana, eu acho não, tenho certeza que qualquer um é capaz de mudar. Lógico que tem as pessoas que a gente está vendo nessa desigualdade social que não tiveram oportunidade de nada até agora. Quer dizer, faltou tudo. E aí é mais difícil. Mas desde que você tenha uma pequena oportunidade que a vida te deu e que você sabe pegar, eu costumo dizer que você que traça, né, a sua vida, você que traça onde você quer chegar e você luta. Aí você não pode ter dó de você tem que saber que você paga preço, você tem que saber que as suas escolhas não ganham de todos os lados, que exige sempre um sacrifício, mas você traça o seu caminho. E eu fui criada, Adriana, com cabeça de solução. É impressionante. Depois a gente vai poder conversar um pouquinho mais sobre isso. Que legal essa coisa de ser criada com cabeça de solução, porque isso é incomum, porque os pais normalmente são muito protetores, né, querem principalmente pais de menina, né, de mulher. E de filha única, né? Eu sou filha Então, única. filha única, mulher, aí é que não sai debaixo da barra da saia da mãe. Curioso você ter essa relação com o seu pai, aliás, seus pais terem essa relação com você. Porque eu tive a sorte, Adriana, de ter desde menina duas mulheres muito fortes e empreendedoras. Quer dizer, várias mulheres da minha família. Mas a minha tia, que não tem filho, que é uma empreendedora que começou o Magazine, eu já não passei, eu já estudei em colégios, eu já não vivi. Eles vieram de uma família muito simples, eu já não, já tive outras oportunidades na vida que soube aproveitar. E a minha mãe, que a minha tia tinha uma inteligência empreendedora que eu nunca vi igual, nunca eu escutei, não, não posso. Vamos Ela trabalhar que dava tudo um dá jeito. certo. Mas não tinha, até hoje, graças a Deus, ela é viva, apesar de passar um momento mais difícil. Minha mãe, que morreu até cedo, ela tinha muita inteligência emocional. Então, eu, pequenininha, chegava da escola e falava, a professora fez isso comigo. Vou ver dela ligar na escola, reclamar da professora, pois eu vou falar. Ela falava assim, uai, o que será que você pode fazer para que essa professora te escute? Então, assim, ela nunca me focou no problema, ocupou alguém dos problemas que eu tinha. Ela sempre acreditou que eu era capaz de dar solução. E eu acho que isso é tão importante hoje, porque os meus filhos já venceram, mas meus netos vão ser escolhidos pelos headhunters pelo comportamento, Adriana. A parte técnica deles vai ser muito importante, aonde estudou, se fala língua, tudo isso é importante. Mas se descobriu, e a epidemia acelerou isso, que as pessoas são contratadas pela capacidade técnica, mas são mandadas embora pelo comportamento. Você pode olhar até pessoas que trabalham com você mais perto, na sua casa. Muitas vezes são ótimas cozinheiras, ótimas arrumadeiras, mas é de gênio difícil. Você não consegue, vai indo até um dia que a relação estremece demais.
E também acho que tem a ver e também acredito isso que você está falando, Luísa, que tem muito a ver com o que a gente está vivendo nesse momento, que a gente está dando mais atenção, prestando mais atenção no outro nesse momento. Acho que esse momento da pandemia trouxe a gente um pouco para um centro que a gente, no meio de uma vida corrida, trabalhando antes disso tudo acontecer, a gente não notava tanto essa importância. É o que eu te falei, isso já estava existindo, eu já estava vendo muitos headhunt procurando metodologia que daria para testar primeiro o comportamento. Tem empresas internacionais que já faz 10 testes antes de descobrir quem é a pessoa, onde ela estudou, o que é que ela sabe. Mas com a epidemia, quando as pessoas voltaram mais para o ser, do que o ter era uma consequência, todo mundo, como você falou, teve que parar, isso acelerou mais. Então, assim, é muito importante saber que isso agora vai ser em quase todas as empresas. Seus filhos precisam saber lidar com gente, com estresse, com derrotas que não ganha de todos os lados, de enfrentar as responsabilidades, a vida que vem, é uma relação com amigo, uma relação com. É começar de pequenininho. Então, eu tive esse privilégio de trabalhar. Acontece uma coisa no Brasil. Vou ver de eu culpar, por exemplo, a hora que teve um problema em Brumadinho. A hora de eu culpar a companhia que estava dirigindo, o governo, eu falava, nossa, Luiz Helena, o que você poderia ter feito? Você viu Mariana, o que você poderia ter feito com o seu grupo que você não fez e aconteceu em Brumadinho? Não é aquela culpa que eu pego como a solução também do Brasil está dentro da gente, sabe? Então, assim, é impressionante como eu acho que isso, a epidemia que me clareou muito, que as pessoas ficavam perguntando, o que você faz? Aí eu entendi que eu sou assim, eu sinto e vou para a prática, eu não teorizo, nem me teorizo muito e nem teorizo muito a vida. E aí depois alguém me ajuda a explicar o que eu estou fazendo. Eu entendi isso, que eu tenho uma cabeça muito pronta para a solução. A não ser doença, que eu acho que não tem jeito, e de repente, nesse, aí eu tenho uma cabeça muito pronta para a solução. Isso eu acho que me ajudou muito. E pequena eu comecei a trabalhar, mas era Com só na. 12 anos, né, eu estava dando uma olhada aqui na tua história, a gente já fez uma live juntos que foi uma delícia, foi um É, sucesso. Então, sei um pouquinho da tua história, mas ainda assim estava te estudando, porque você é um livro que não tem, olha, tanta coisa para a gente falar, tanta coisa para você ensinar, que eu estou falando que é um grande presente esse podcast para o nosso público, né? Para você que está ouvindo o Fala Galisteu hoje, ter aí de graça, Luísa, falando com você, te dando toques, né? Para você que está começando, para você que está pensando em empreender. Ela começou com 12 anos de idade e me parece que quando ela estava de férias, ela gostava de trabalhar como balconista, de vender os produtos dos eletrodomésticos em Franca. Não sei se isso é verdade, se não é verdade, ela vai poder contar isso para gente. não, com 12 anos de idade, é mais uma cabeça de solução da minha mãe. Eu gostava de dar presente, até porque eu era muito sozinha, né, Adriana? Eram 4 irmãs muito unidas, fora os irmãos, e cada um tinha um filho e um não tinha nenhum. Então eu fui criada muito sem ter primos pequenininhos, já era tudo. E aí eu gostava muito de dar presente para a família. Aí a minha mãe falou: Você gosta de dar presente? Gosto. Vai trabalhar em dezembro, ganha e dá presente. Aí eu fui ser vendedora no mês de dezembro. No meio das férias, né? No meio das férias. É, nas férias, dezembro nas férias. E olha que legal, eu não só consegui ganhar para dar presente, como eu fiz minha primeira poupança. Mas o que é legal nisso não é isso. Essa experiência positiva inspirou todos os meus primos, que depois em dezembro ia trabalhar, depois meus filhos e meus sobrinhos, e olha o que a vida me deu. Eu tenho 6 netos, né? E tem uma que fez 13 anos em junho. Em dezembro ela tinha 12 anos, é a filha do Frederico. E ela estuda no colégio aí, passou tudo. Quando ela ficou de férias em dezembro, ela pôs o uniforme, ela pôs um crachá e foi trabalhar na loja para dar presente para a família também. Então, assim, olha como a vida te devolve, porque neto é a melhor coisa do mundo. Eu tirei uma foto com ela na época, pus no meu Instagram. Eu sou baixinha e ela é muito alta, que a mãe dela é alta, o pai é alto. E, assim, com 12 anos, ela repetiu. E quando ela ganhou dinheiro de vendedora mesmo, foi para a loja trabalhar, ela foi dar presente para a família, comprou um batom para uma avó, um negocinho para outra. Então, assim, como a vida te devolve quando você faz uma coisa com amor, bem intencionada. Porque depois de tantos anos, gente, você vê uma neta fazendo a mesma coisa,
Deve ser muito emocionante, né? É muita emoção mesmo. Então eu trabalhei só nas férias, depois muito cedo eu comecei mesmo, com 17 anos, eu fui fazer faculdade à noite e assumi a empresa, assim, não de direito, de fato, porque a minha tia Entendi. meus tios sempre foram ótimos empreendedores, mas não era muito focado em gestão. E eu acho que eu aprendi um pouco de empreendedorismo e colocava gestão. Então, assim, eu entrei muito nova mesmo, passei por todos os ciclos da empresa. Eu estava vendo aqui, olha, começou como vendedora, você foi gerente, depois foi encarregada, depois compradora, mas até chegar na presidência tem muita história, muito trabalho, não é tão simples. Ouvindo uma história assim, parece tudo muito simples. Claro que não é tão simples assim, mas esse trajeto, né, da vendedora para a presidência, você consegue marcar alguns pontos que na sua cabeça são fundamentais para quem está ouvindo a gente. Hoje é vendedora, mas tem um sonho na cabeça de conseguir ter o próprio negócio, de conseguir ser presidente de uma empresa. O que você diria para essa pessoa que hoje é vendedora? Bom, primeiro eu já fui vendedora dentro da própria empresa, mas a minha tia foi vendedora de uma grande rede de lo rede não, antigamente não tinha shopping, há 60 anos atrás, as pessoas mais bem com melhor, bens na cidade, elas tinham lojas e tinha departamento de materiais para construção, de tecido, porque não tinha quase confecção, eles tinham até banco e tinha um setor de presente, e muita prata, muito cristal. Naquela época as pessoas compravam muito isso. E a minha tia começou vendedora e foi gerente desse setor muitos anos. Depois ela casou, depois de 15 anos que ela trabalhava, e foi ser representante comercial e morar em São Carlos, que meu tio era de lá. E o sonho dela, Adriana, era comprar uma lojinha para gerar emprego para a família. Não era nem para. A gente não tem o ter como aquela coisa. O ter existe, mas a gente sempre tem um propósito maior do que o ter. Lógico, se você não tiver, você não pode cumprir seu propósito. E aí ela comprou uma loja que era em frente onde ela trabalhava, chamava Assim a Cristaleira. Vendia só essas cristais. E aí ela só tinha o dinheiro para pagar a primeira prestação. E ela fez um concurso na rádio, olha o que é ser empreendedor, na única rádio da cidade, para as pessoas escolherem o nome da mudança da loja. De Cristaleira, aí escolheram Magazine Luiza, porque eu sou Luiza por causa dela. Então, Luiza era o nome dela. E ela começou a trabalhar muito, e a família toda depois foi agregando e ajudando, porque era um objetivo. Mas o que eu acho mais importante dizer para todos, que nada é feito sem você pagar preço. A história da Adriana é uma história de superação, ela se reinventa a todo momento, eu vejo isso. Então, a história de todo mundo que vence na vida é feita de superações. Agora, uma coisa é muito importante: você não ganha dos dois lados. Qualquer decisão que você tem, você perde alguma coisa. E eu sou, os outros falam, Luísa, mas você não reclama, você não tem. Porque sempre eu sei o preço que eu vou pagar. Então, assim, à medida que eu escolhi trabalhar, ser uma executiva, ser mãe, ser esposa, ser uma mulher que enfrentava, eu sabia que não ia ser fácil. Então, assim, eu sabia que ia ter as dificuldades, como ia ter as vantagens. Então, quando você sabe as dificuldades e você escolhe aquilo, o direito de escolher é seu. Então você escolheu, agora ficar reclamando, lamentando, porque eu não tenho tempo, porque a vida é muito corrida. Então cria ritmo e rotina na sua vida. Então, assim, isso eu acho muito importante para a saúde até energética sua, porque se você ficar focando no que é negativo, no lado ruim da sua escolha, porque vai ter, então você passa para o outro, que o outro também vai ter lado ruim. Então, assim, o mais importante, os outros muitas vezes me perguntavam, quando era mais nova, que eu tinha, Luísa, você acha que precisa trabalhar fora? Eu falo, não. Você precisa fazer aquilo que você vai dar conta. Se você der conta de ficar em casa, criar seus filhos, se atualizar, e amanhã não ficar cobrando dos filhos, me dediquei minha vida inteira, vocês não dão bola para mim. Ok, gente, mas não adianta nada vocês ficarem lá, fazer isso, e depois cobrar dos filhos que você ficou a vida inteira criando eles e não deu tempo de fazer nada. Então, eu acho que é muito importante a gente entender que a gente não ganha dos dois lados em nenhuma decisão na vida. Maravilhoso. Nem na melhor coisa que tem, né, Adriana, de ser mãe, de ter filho.
É verdade. Filho é um marco de divisória, gente. Quando você tem, nunca mais você é a mesma pessoa. Tem tudo muito positivo, mas nunca mais você é a mesma. Eu Não. falo que filho é seu confronto com a sua incompetência, com a sua, com tudo seu, porque eles te, da sua impotência, quando você tem filho, nunca mais você repara a educação do filho dos outros, porque senão você vai pagar a língua. Então, assim, você fica muito mais humilde. Não, e fora que a gente fica mais inseguro, né, a gente tem muitos medos que a gente nem sabia que tinha. A gente tem tanto amor que a gente não sabia que tinha. A gente, né, a gente quer tanto o melhor, às vezes a gente se atrapalha de tanto querer o melhor. Então, é uma vida que você acaba ficando responsável, pela sua, pela do teu filho, pela da tua família, você vai agregando medos, né, agregando inseguranças. Não é tão simples assim, tem um outro lado que até para pegar avião a gente pensa duas vezes, né? Falar, meu Deus do céu, será que eu vou pegar esse avião? Eu vou pegar com a família inteira, então. Isso é uma questão, né? Uma coisa que a mãe sente muito. Mas, Lu, agora com a pandemia, né? Assim, a gente conversou um pouco nessa fase, fizemos a live e tudo, mas ninguém esperava. A pandemia pegou todo mundo de calça curta, ninguém imaginava que a gente fosse passar por um processo tão longo, por uma quarentena que não termina. A gente não imaginava que a gente fosse encarar uma crise do nada, porque o Brasil já passou por várias escorregadas, já passamos por muitas crises. Você, como empreendedora no Brasil, sabe do que eu estou dizendo, e agora, de repente, com a crise, com esse tipo de crise, a gente nunca tinha se deparado. Como é ter que lidar, crescer, ter boas ideias, ser criativa nesse momento? Você tomou um susto? Em algum momento você ficou com medo? Acho que eu te falei na primeira live que os 2 primeiros dias eu fiquei acho que eu nunca me paralisei na vida. Como você falou, eu fui executiva de crise, né, do Collor pegar o dinheiro, de apagão. Aí meu sobrinho ligou e falou: "Tia, cadê você?". E aí eu falei: "Você não vai ajudar a pequena empresa? Você gosta tanto?". E aí eu acordei. O que eu acho que me aconteceu comigo, eu pedi muitas minhas forças que descobrisse meu papel nesse momento, porque eu sabia que era um momento muito sério, mexia com saúde, tudo fechado, aquilo que ninguém esperava. Era um momento, é um momento, gente, que se a gente analisar, uma coisa muito grave, muito séria, muito assustadora. O mundo ficou de joelho, né, Luísa? A gente Fechou esse a processo Disney, fechou Paris, fechou o Vaticano. É uma coisa que não. E você tem um único inimigo, um vírus que não dá para você negociar com ele. Até agora, ninguém consegue entender nada. Hoje, minha filha mora em Paris e falou que possivelmente os restaurantes hoje voltam a fechar à noite de novo. Então, assim, você vive no meio dessa insegurança enquanto não nasce essa vacina. E aí eu pedi muito, Adriana, que me desse um caminho, qual que era o meu papel, lógico, antes o Magazine estava muito bem, o pessoal tinha tomado medidas na saúde, em tudo. E aí eu comecei a descobrir que eu tinha que fazer um papel muito forte nas primeiras semanas para a pequena e média empresa, que eu tenho uma ligação, uma missão desde novinha, sou parceira do Sebrae desde 80 e poucos. Eu adoro a pequena e média empresa, não só porque eu fui pequena, mas porque ela gera 85% do emprego no país. E aí eu comecei a falar: puxa, se a empresa não me procurar, o Ricardo, meu assessor, até assustou, mas nem precisou, né? Eu já dei 350, 80, 90 entrevistas. E eu comecei a fazer esse papel de primeiro estar junto com a Secretaria do Governo para poder ajudar as medidas. As medidas não demoraram e foram boas, mas aí até sair banco, aí não é nenhum problema. E aí eu vi que os empresários estavam muito assustados, eles nem conseguiam ler as medidas. Aí eu comecei a divulgar essas medidas do D para, acho que eu falei isso para você. E aí no começo eu também fiz um pacto, foi quando eu dei entrevista para você. Eu não quero prever o que vai acontecer, ninguém sabe nada, é cada dia um dia. Eu falava para minha assistente que ficou comigo muito, a gente ficou durante o dia todo tempo junto, à noite ela morava em Franca também, ia para a casa da mãe dela com muito cuidado. Então, assim, nós ficamos em Franca, agora eu já estou em São Paulo. Então, assim, a gente falava: puxa, todo dia um dia, até fazer agenda, vamos aprender. Eu fiquei, gente, como é que eu não vi Zoom na vida? E eu fui aprender todos os aplicativos, o que era, agora eu sei os defeitos, como é que coloca. Toda noite eu fui estudar isso, porque eu falava: onde se viu? E hoje eu estou conseguindo fazer até palco.
totalmente interativo aqui na empresa, onde eu falo com as 50 pessoas ao vivo, e não é que ensaia, não, é tudo ao vivo, porque eu acho que a interação. Durante essa coisa do isolamento, eu sei que você trabalhou 24 horas, você não parou de trabalhar. Aliás, quem te conhece sabe que mesmo quando você está relaxando, a tua cabeça está, você está pensando no que você pode fazer. Quem te conhece sabe que você não para mesmo, que isso te dá esse brilho nos olhos. Assim, é uma história que é tão maravilhosa. Você já foi aplaudida de pé tantas vezes por tantas pessoas importantes, mas eu também preciso te aplaudir de pé e também preciso te dizer que é uma honra poder estar perto de você, ouvir a sua história e saber do quão simples você é, e você nunca perdeu a sua essência, com tudo que você conquistou, com o seu tamanho, e você continua com a mesma essência daquela Luísa de 12 anos que foi atrás dos seus sonhos. Isso é uma coisa muito emocionante para nós brasileiros. Muito. Eu acho que o propósito de vida, ele tem que ser sua espinha dorsal, porque se você quebra ele, você fica paralítico, né, igualzinho a espinha. Então ela tem que ser uma coisa que te move. E quando você volta para ele, você pode ficar muito rico, pouco rico, isso tudo é passageiro, mas se você volta, ele não passa a ser a sua espinha dorsal, é o seu propósito de estar sempre construindo. Agora, interessante, Adriano, apesar de eu ser isso tudo que você falou, mas eu sou muito focada. Se eu estou assistindo televisão, eu estou na televisão. Eu brinquei que fiz 12 anos de ginástica, não teve aquele negocinho que me mordeu na cabeça, Não te emocionou? não me viciou, que eu queria tanto ter. E depois eu fiquei 3 anos sabático e amei ser sabática de ginástica, amei. E agora eu voltei faz um mês e pouco, a minha personal está impressionante. Porque assim, eu me foco naquilo no horário, eu não tenho celular. Eu sou uma pessoa que eu estou com você aqui, eu estou inteira. Se eu estiver no outro lugar, eu estou inteira. Então, assim, isso me ajuda muito na energia. Se eu estiver conversando com o Ricardo aqui, eu estou inteira. Então, assim, tudo que eu estou fazendo naquele momento é a coisa mais importante que eu tenho naquele momento. Então, isso me ajuda a não. E foco. Quando eu tenho, igual hoje, eu tenho 2 reuniões com mulheres do Brasil, mista, né? Tem um pouco aqui no palco, um pouco lá, que tem mais de 1.000 mulheres nas 9 às 7. Eu me foco nisso, enquanto não termina, eu não penso no que eu vou fazer amanhã, sabe? Então, assim, a minha agenda eu só sei 10 horas da noite no outro dia. Isso me ajuda muito a concentrar energia, eu acho. Sabe, Lu, quando eu te escuto falar do foco, eu acho que você está coberta de razão. Hoje as mulheres, os jovens, os homens, as crianças, estamos com problema de foco, ponto. As redes sociais levam a gente para outros lugares, elas são maravilhosas, elas servem para tantas coisas, a gente pode ser muito mais criativo, repensar a nossa vida, nosso lugar no Brasil, porém, o foco é uma coisa que só depende de nós. E acho que essa postura do estar 100%, de conseguir se focar sozinha, sem precisar ter alguém mandando, pedindo, lembrando do foco, é o maior aprendizado de todos, porque muda o nosso estilo de vida, né? Não importa o que o funcionário faça, ele tem que ter foco. É importantíssimo para a energia da gente, para não gastar muita energia, para não desperdiçar energia, o foco ajuda muito. Sem dúvida. Agora, tem uma coisa também que é uma característica sua, que é a luta por um Brasil melhor. A luta pelo lugar das mulheres. Essa é uma característica sua desde sempre, está sempre nos seus discursos, no seu jeito de falar. A gente tem ouvido muito, né, sobre as mulheres empoderadas, mas você é empoderada desde sempre. Minha mãe também era empoderada, só que a gente não falava desse jeito, não era assim que a gente falava de uma mulher empoderada. Mas essa mulher que lidera uma família, essa mulher que lidera uma empresa, essa mulher que lidera, né, a própria vida, que hoje em dia já é uma grande conquista, vem de onde? Como é que você consegue colocar isso em prática e como você consegue ensinar uma mulher a se empoderar? Olha, Adriana, todo mundo tem me feito muito essa pergunta, como é que nasceu, como é. Eu falei que eu acho que desde pequena eu sou Libra, né? Eu sempre lutei muito pro equilíbrio social. A minha mãe falava assim: franqueza demais é falta de educação. Então, cuidado para você, porque no colégio eu questionava as freiras de estar fazendo, de não ter pessoas mais simples. E de mulher, eu te confesso que eu, apesar de ter chegado em São Paulo muito cedo,
Até hoje eu ainda sou a única mulher no meio dos meus colegas, imagina 40 anos atrás. Eu sou de Franca, Franca tem 30%, 70% é mineiro, 30%, 30% é filho de mineiro. Lá é a última cidade do estado de São Paulo para o oeste. Então eu falo porta, portão, e uma das coisas que eu acho que intuitivamente eu tive foi não perder a minha essência. E então, você imagina eu chegar em Franca, em São Paulo, para fazer negócio com uma empresa pequena do interior, que ninguém conhecia, chamada Magazine Luiza, e mulher. Mas assim, aí que eu acho que eu entendi muito as posturas que me ajudaram. Eu não tenho dó de mim. Então, assim, ai, nossa, essa pessoa me tratou mal, nossa, eles vão fazer isso, nossa. Aí, e tenho solução. Então, se alguém me tratava mal, eu falava, agora mesmo vai ter que me escutar. Então, assim, tem uma força dentro de mim que eu acho que veio da família mesmo, veio da força feminina. Por outro lado, eu comecei a ver como que é difícil para a mulher. Eu tive a, a oportunidade de ter nascido numa família que naquela época a mulher não trabalhava, e a mulher já trabalhava, a mulher já fazia as coisas, as mulheres da minha família. Então, assim, eu tive essa oportunidade. E aí isso me ajudou com a criação que eu tive. Você é capaz, vai sozinha, a solução está dentro de você. Não tem, isso me ajudou, mas eu vi que não era um mundo para a mulher isso. A mulher tinha muito preconceito, como ainda tem. E aí eu comecei, primeiro, a fazer um trabalho na empresa. Você tem que dar exemplo. É ter mulheres no comando, é ter mulheres em cargos, é entender que a mulher muitas vezes precisa de uma pequena pérola para poder fazer e depois realmente ajudar. Agora, eu não sou contra o homem, pelo contrário. Eu adoro a força masculina e feminina. Eu falava para o meu marido, eu não teria criado 3 filhos em 3 anos e meio trabalhando se eu não respeitasse a força masculina do meu marido. Eu não teria criado do jeito que eu criei. Então, eu falo muito isso, eu falo para as mulheres assim, mesmo que você estiver separada e que seu marido não ajudar em nada, agradeça ele estar vivo, que pelo menos você tem alguém para falar, tá vendo, aquele homem não me dá nada, onde se viu, até pode desabafar, porque depois que você perde o pai dos seus filhos, você não tem com quem dividir, gente, porque a responsabilidade, e filho é para o resto da vida, então eu brinco, mesmo que ele não fizer nada, até para desabafar, que bom que ele está vivo, né? Porque depois ele vira santo, viu, gente, para todo mundo. Então, assim, e eu sempre tive um marido que não competiu, que me ajudou, então isso ajuda muito também. Mas, gente, eu digo para os meus colegas homens, ainda é uma diferença muito grande. Pagam-se menos porque é mulher tem serviço. E para o outro lado, eu digo para eles: olha, hoje tem 7% em conselho. Se tirar as donas e a filha de dona, vai para 4% empresa de bolsa. Isso vai levar 120 anos. Então, se vocês não fizerem, nem suas netas vão estar em conselho se você não for dono e não permanecer dono. E é isso. Então, acho que essa luta da mulher nasceu muito de eu ser mulher. Eu sou super feminina para administrar, eu choro, eu falo que eu não sei, eu falo que eu estou intuindo, eu não perdi as minhas características femininas. E, por outro lado, eu não trafego na área masculina, então eu tenho facilidade que eles entendam e eu levo até na brincadeira, né? Larga de ser machista, vocês estão fazendo isso por ser machismo estrutural que vocês têm hoje que eu levo. E eles falam, não acho, Luísa, aí, ó, é assim. Então, isso aí me ajudou muito. E você acha que. E hoje eu tenho um grupo Mulheres do Brasil, que eu acho que quando eu dei a, a live para você, eles tinham 40 e poucos mil mulheres. Nós estamos em 65 mil mulheres. Nossa, eu acho que eu dei o número de 44 mil mulheres. Hoje nós fizemos 66 mil mulheres em 104 núcleos que tem no Brasil e fora do Brasil. Foi fundado em 2013? 2013. A gente tem certeza que a gente já é o maior grupo político partidário do Brasil. E é muito interessante porque nós não podemos ter partido político. E, na realidade, os outros me perguntam muito quebra de paradigma, né? Como agora do negro. Eu falei, gente, eu já acostumei quebrar paradigma. Quando eu era a favor da Bolsa Família, é porque eu era PT. Nunca me filiei a nenhum partido, nunca fui de nenhum partido. Eu sou do Brasil. O Magazine Luiza canto o hino nacional há 22 anos, nas suas 1.200 unidades.
Eu tenho uma paixão por esse país, que é uma coisa interessante. Meus filhos conheceram o Brasil primeiro, e esse grupo, a gente quer que ele se transforme numa força política apartidária, não importa se o governo está fazendo bem, o outro fez bem, um está fazendo bem. Por exemplo, eu nunca trabalhei tantas políticas emergentes do Brasil, parecia que eu era do governo, de tanto, porque foi uma coisa boa. Então, assim, eu não vou negar uma coisa boa que está sendo feita. Então, é isso, eu acho Mas que... você acha que essa questão das cotas, das vagas, eu ia falar disso um pouco mais para frente, mas como você tocou nesse assunto, nós ouvimos muito durante 2, 3 semanas, vimos a sua imagem, você falando sobre isso. Isso acabou te repercutindo de um jeito bom? Você foi mais aplaudida ou foi mais criticada por causa disso? Adriana, eu ontem até falei no programa da Luciana Gimenez, que me chamou também, eu falei para eles, e hoje todo mundo está elogiando essa frase: quem te irrita te domina. Então, o que aconteceu? Quando eu vejo, quando é que eu vejo as críticas? Quando eu vejo críticas que falam, Luísa, olha, eu não concordo com essa atitude sua, com essa atitude de vocês, eu acho que isso está sendo machismo reverso, uma forma de diálogo. Eu até procuro analisar o que eu tenho que fazer. Então, assim, o que eu entendi que nas críticas construtivas, não é construtiva, as críticas não agressivas demais. Aí, o que eu tenho que fazer? Eu tenho São que opiniões entender diferentes também, né, tem gente que não concorda, tem gente que que não concorda, concorda. e Aí, acho aí, isso aí ok, né, eu digo saudável. duas coisas. Ou, sempre eu respeito a não concorda. Mas aí eu entendi que eu também custei a descobrir, faz 4 anos, 5 anos, que eu discuti o que é o racismo estrutural. É muito mais sério do que vocês podem pensar. Eu tenho a imagem, a minha emoção quando eu descobri o racismo estrutural. Eu não era racista, mas não era, não sei, eu achava que eu não era racista, mas não era tão racista não racista quanto eu achava. A gente tem muito que aprender, né, como não é nosso lugar de fala, a gente quando escuta alguém, falando sobre isso, a gente se envergonha até, né, porque tem muitas coisas que a gente não sentiu e não vai Então, aí sentir. o que eu senti, isso que eu quero te falar. Eu senti que o nosso movimento Mulheres do Brasil, nosso comitê, o Palmares, que eu fiz da faculdade, nós temos que fazer um trabalho mais de educação da população para mostrar o que é o racismo estrutural. Então, assim, dessas críticas me serviu isso. De outras, até dessas também serviu, puxa, o programa está muito bem feito, mas a gente tem que olhar ele com lupa, porque ele foi para o mundo inteiro, né? Foi assim, todos os jornais falavam disso. Os 3 primeiros dias teve muita agressividade, mas teve muito apoio depois. Essa agressividade de poder falar que eu sou isso, que eu sou aquilo, não compre no Magazine Luiza, ela é racista, ela é do partido tal, ela recebeu dinheiro, nada disso, eu nunca recebi um BNDES na vida. Esse eu procuro não entrar, Adriana, porque senão vai me irritar e vai me dominar. Então, isso eu cancelo, eu tiro. Para te falar a verdade, eu só vejo quando alguém me manda e eu falo, não me foco nisso. É diferente das opiniões contrárias e que dá para você dialogar. Eu estou falando agressividade, que fica me dando título, que fica deduzindo o que eu sou, só porque eu tomei. E não tem nada contra o governo essa atitude, gente. Essa atitude foi tomada para nós, porque a gente viu numa pesquisa, não foi nem eu que fiz isso, foi o Frederico, junto com a nossa diretora de RH, porque todo ano eu falava, põe 3 vagas de negro, e não aparecia negro. Aí eles foram ver, porque ninguém entrava, porque a porta de entrada é diferente. Eles não teve a oportunidade de ter inglês, ter uma faculdade melhor, então a porta de entrada é diferente. Depois eles vão sofrer o processo normal aqui. Então ele concluiu isso e falou, puxa, eu vou criar um programa só para eles, negros. Levou para o conselho questionou, foi para o jurídico, não é uma coisa assim. Então, ele falou muito, ele fez um artigo no jornal e disse, olha, eu criei isso para a nossa empresa, porque a nossa empresa é diversa e ela estava sendo diversa para mulher, diversa para LGTB, diversa para não sei o quê, e não estava sendo diversa para negro. Nós temos até um cargo negro, 16% só de negros em cargo. E os mais elevados, que é diretor executivo, que nós não estávamos tendo. Então, a gente criou isso para nós. Não queria mudar o mundo. Então, assim, mas, por outro lado, trouxe à tona uma coisa que Incomoda, né? O tamanho
da repercussão também é o tamanho do incômodo, né? Como este assunto é uma pedra no sapato. Ou o tamanho do incômodo é o tamanho da repercussão, eu acho que é um pouquinho ao contrário, né. O tamanho do incômodo é o tamanho da repercussão. E o incômodo e o tamanho também olha, mas o que eu recebi, funcionários mandava print e falar: "Luiz, olha, essa cliente está elogiando", acho que eles ficaram com dó no começo, meu e do Frederico, porque foi paulada de tudo quanto é lado nos 3 primeiros dias. Mas eu não me foquei. Quem te irrita te domina. Esse tipo de coisa, se eu me focar, me irrita, porque são pessoas que não conhecem, que não sabem que eu estou há 22 anos entre a melhor empresa para se trabalhar, que a gente tem erro, mas tem acerto. Eu não precisava estar aqui me expondo, de jeito nenhum, já fiz minha carreira, já fiz minha vida, então, assim, não precisava ter me exposto nesse momento. Se eu estou fazendo é porque tem um propósito, não preciso me expor mais, né, para poder ter nenhum tipo de vantagem. Mas se você fosse começar hoje, você faria tudo igual ou tem alguma coisa que você mudaria? Olha, Adriana, lógico que a experiência você faz melhor, mas não tem outro jeito de você fazer. Como é que você aprendeu a andar? Caindo e levantando. Como é que você aprendeu a falar? Não tem técnica, você não teve técnica para o seu filho para falar: "Fala mamãe, mamãe, mamãe", com 8 meses ele vai falar mamãe. E você só tem um filho, mas eu tive 3. Um falou com 2 anos, outro falou com 1, outro falou com andou com 1, outro andou com 1 ano e meio. É assim, gente, é não tendo muita expectativa, fazendo o que tem que ser feito, errou, redireciona o erro rápido, acertou, multiplica os acertos e não fica, querendo ser perfeita, fazer tudo perfeito, expectativa de não errar, enquanto isso fica com os projetos tudo na gaveta, aquele medo de errar. O medo todo mundo tem, mas você só tem uma forma de andar de vencer o medo, trocando com os outros que está com medo e fazendo. Porque senão o medo vai começar a continuar na cabeça, né. Eu brinco que o não a gente já tem. Quando a gente sai de casa todos os dias, você pensa assim: "Puxa vida, eu queria tanto tentar uma coisa ali, mas acho que não vai dar certo". Esse não a gente já tem, vai lá buscar o sim. O máximo que pode acontecer é aquela porta não se abrir, mas provavelmente uma outra vai abrir, né, eu acredito muito nisso. Você vai aprender até por que que ela não abriu, talvez os seus argumentos não foram bons, você é um processo contínuo de melhora. Você está sempre melhorando se você trazer para você, como nós começamos o programa, o seu caminho da sua vida, você é responsável por traçar ela. O que você diz para as mulheres, em especial, que não veem luz no fim do túnel, assim, que olha e fala: "Não, tá difícil, não vou encarar, não vou empreender nesse momento", porque empreender no Brasil nós sabemos que empreender no Brasil não é a coisa mais fácil do mundo, a gente sabe disso. Porém, se também a gente não pensar em fazer, as coisas não vão mudar. E aí não adianta ficar reclamando leite derramado. Se ela está feliz com essa decisão dela, eu respeito. Eu não quero empreender, eu quero continuar vivendo do jeito que eu estou vivendo. Se ela não estiver feliz, ela não pode desistir nunca do que ela quer. Tentou uma porta, ela pega outra, não quer dizer que não deu certo. Aprenda com aquilo que não deu certo para não repetir os mesmos erros. Tenha novos erros, mas não repita os novos. Então, o que eu tenho que falar para ela é que ela tem que fazer aquilo que ela eu só não quero que ela reclame depois, como você falou, leite derramado, porque também se ela não fizer, amanhã ela pode falar: "Por que que eu não fiz?". Bom, eu tenho pouquíssimas coisas que eu me arrependo de não ter feito. O pessoal até começa a rir, viu, Adriana, quando eu conto isso. A primeira é não ter morado fora 1 ano, 2 anos, quando eu era mais nova. Eu acho que isso faz muita falta. E a segunda, vocês vão rir de mim agora, é não ter namorado mais, porque ex-namorado ajuda muito quando você fica viúva, que você fica aí vocês vão até rir de mim, mas eu falo aí você não precisa contar a história para eles, os ex-namorados já conhecem a sua história, então eu brinco, É mais fácil, né? é mais fácil, porque você fica com a preguiça de começar tudo de novo. Pois é. E isso aí, esse negócio aí dá preguiça mesmo, dá Agora, porque preguiça mesmo. tudo eu Olha, experimentei, a gente eu sempre sou de eu aprendi muito cedo que você deve arrepender de ter feito, e não de deixar de fazer, porque o que você deixou de fazer, você não faz de novo. muito bem, a gente está caminhando aqui para o encerramento do nosso podcast, eu queria encerrar com um ping-pong, e você que está aí ouvindo a gente, atenção, hein, atenção. Tem coisas que o dinheiro não compra? Nossa, a maioria, a maioria.
Mas ele faz muita diferença na nossa vida, né. A sua relação com o dinheiro qual é? Olha, Adriana, tem me perguntado muito isso, eu até perguntei para minha filha que mora fora, eu não sei nem responder. Ele é uma coisa normal na minha vida, sabe, ele nem é ruim e nem é foco. O dinheiro sempre aconteceu porque eu trabalho muito, mas eu nunca falei para os meus filhos: "Estou trabalhando para ganhar dinheiro para vocês", ou porque eu não queria que meus filhos tivessem uma relação ruim com o dinheiro, como o dinheiro tivesse me tirado deles. Aí o dinheiro passa a ser uma coisa muito séria. Aí minha filha falou: "Mamãe, você tem que responder que para você ele não é uma". É difícil eu responder, ele nunca foi foco, mas ele aparecia e eu lutava para ele aparecer, então eu não sei explicar. É a consequência do bom trabalho, né, assim, ele não é a coisa mais importante, mas é a consequência. E também você fazer as coisas certas na hora certa, muitas vezes você larga de ganhar menos agora para ganhar mais depois, eu já fiz muito isso. A empresa não ganhou naquele momento, dividiu o ganho com o outro para poder permanecer. Quando você foca demais, dinheiro, ganha e tem uma proporção, você ser político e ter dinheiro vira uma proporção que me incomoda, porque, assim, não é isso que você a sua luta é grande, isso é uma consequência da sua luta, né. O que tira seu sono? O que tira meu sono é ainda outras coisas já tiraram, viu, gente, mas o que tira meu sono é filho, né, quando não está bem, isso me tira, como toda mãe tira, quando você não está bem com o filho, quando o filho não está bem, ou filhos de modo geral. E o Brasil, gente, eu sou assim, eu acho que era tão fácil a gente se unir para esse país é tão maravilhoso. Então tem hora que eu fico pensando: "Gente, mas por que não", assim, Mulheres do Brasil está lutando para ter um planejamento até 2035. Por que as pessoas não se unem, larga esse ranço e vamos todo mundo assumir esse país para ser melhor? É maravilhoso, Deus, nós recebemos tanta coisa de presente, a natureza, o ar, o clima, isso foi nos dado, gente, nós temos isso. Esse país agrícola, esse país que planta de água, por que a gente não faz ele um país? Então, assim, sempre é meu questionamento e eu não estou parada, não, eu estou junto. Os outros falam: "Por que você não sai candidata, candidata?". Não me filiei, não vou sair candidata, porque eu não acredito que uma pessoa faz nada. Agora, um grupo forte, pensando no Brasil, é a mudança da sociedade civil e é o que nós estamos tentando fazer. Um sonho que você ainda não realizou? Adriana, muita gente me pergunta isso. Eu só tenho sonho quando eu posso realizar. É diferente assim, eu quero o Brasil desse jeito, eu quero que o Magazine Luiza não perde a sua cultura, né, então assim, mas eu não tenho esse quando eu tive sonho de ter um carro, eu tive, quando eu tive assim, eu não fico querendo eu não sei te explicar, mas eu não tenho essa ambição de ter uma coisa diferente do que naquele momento. Ah, é difícil eu passar isso para você, sabe, é difícil eu passar. Entendi. Basicamente o que eu entendo é que você não sonha com aquilo que você não pode nesse Não, mas momento, não é que eu você falar: "Ai, não vou sonhar porque eu não posso", não é que eu me bloqueio, eu sonho grande para a empresa, eu sempre quis que a empresa gerasse muito emprego, eu venho de uma família que sonha grande, qualquer projeto que eu vou fazer eu sonho grande, mas não é aquele sonho pessoal que você se frustra, sabe, que você não tem. Não tenho isso. você tem medo de quê? Eu tenho medo de perder filho, eu tenho medo de doença, não minha, eu tenho medo. Eu tinha muito medo do Magazine não continuar com o jeito humano de ser, era assim, era o meu medo, e eu ficava focada nisso. Eu tive medo de não ter filho que tocava na banda, e hoje eu tenho 3 que nem lembra que tem dinheiro e que toca na banda. Então assim, mas hoje eu não tenho mais medo do Magazine, porque na epidemia eles fizeram melhor o humano do que eu faria, e olha que eu sou metida nisso, né. Então, assim, eles cuidaram do humano como ninguém e cuidaram, não teve ou que a cabeça da gente é muito dividida, né, ou eu faço isso ou eu faço aquilo, ou eu sou direita ou eu sou esquerda, ou eu estou de um lado ou eu estou do outro. Não, eles fizeram tanto o emprego, o trabalho, criaram parceiro, como fizeram a saúde. Então, graças a Deus, a vida me devolve isso. Preguiça de Fazer ginástica. sua maior realização foi? Olha, minha maior realização foi ter 3 filhos que tocam na banda, gente, é impressionante, quem conhece meus filhos, com todos os defeitos de filho, eles não são perfeitos,
mas são filhos que tratam todo mundo bem, que luta por um propósito, que tem um propósito de vida, que coloca o dinheiro no lugar certo, que trata todo mundo bem. Eu acho que não tem maior realização do que isso. E ver uma empresa que a minha tia começou, que a minha família começou, sendo tanto exemplo hoje para todo mundo. Um exemplo de uma empresa que nunca abriu mão do propósito e conseguiu ganhar dinheiro. E conseguiu valer o que a gente vale hoje, que é mais importante do que tudo. Luísa, para encerrar, se você tivesse uma varinha mágica, quem você mudaria? Ou o que você mudaria? Eu mudaria a intenção dos brasileiros. Eu queria que todo mundo caminhasse na mesma direção para fazer o Brasil rápido que a gente precisa fazer. Maravilhosa, muito obrigada pela aula, pela aulona que você está oferecendo para todas nós. Continue dando esse show que a gente adora te aplaudir, aprender com você e ouvir as suas histórias. Muito obrigada. Obrigada, Adriana. Eu também gosto muito de você, te acompanho e sou fã do seu trabalho, da sua ressurreição, ressuscitando sempre. É isso, gente. A gente tem. É uma luta que não termina. Vamos sempre lutar. Eu falo para todo mundo que me pega, eu falo, gente, eu não tenho uma árvore no meu quintal que eu vou lá e pego um pouquinho de dinheiro, vou lá e pego um pouquinho de trabalho, vou lá e pego um pouquinho de ideia. Não tenho. Então, assim, essa árvore está dentro da gente, a gente tem que se movimentar e não se deixar parar. Vamos buscar outras coisas para fazer sem parar. É sempre assim. Vamos tocar o carro. Um beijo. Um grande beijo, viu? Obrigada. Obrigada. Fala, Galisteu!